Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Beleza? Então, meu desejo mais uma vez é que você esteja bem, sua família também, que a gente sabe que as coisas já abriram, né? Os comércios já abriram, mas sempre é muito importante que nós tenhamos cuidado, né, com a nossa saúde, usar máscara, sermos obedientes, né? Porque não dá pra gente fazer aquilo que a gente quer, mas a gente precisa obedecer. Então que você tenha essa atitude que é a correta esteja na nossa mente, né? Que a gente use máscara, use álcool em gel, não dê mole, né? Faça o que você tiver que fazer e volta correndo para casa, beleza? Então, hoje nós vamos trabalhar, eu já coloquei aí para vocês a página, que é a página 44 até a 48, a página 48 é só exercício, e o caderno de atividades da 13 até a 16 na número 9. Por causa de quê? Porque a questão rapidinha, a questão de marcar, vocês não vão perder muito tempo ali, né? Lendo muita coisa, perder não, ganhar. Lendo muita coisa, mas vai dar para você ler e fazer essa atividade nesse tempo de aula que nós temos. Hoje nós vamos falar sobre o modernismo português, que eu já coloquei aqui no quadro, está aí no livro de vocês também. Lembrando que o modernismo português, ele vai acontecer no final do século XIX para início do século XX. Né? E esse período aí vai ser um período de muitas tensões, né? Não vai ser um período que vai se viver as flores, vai se viver flores, né? Tempos maravilhosos, mas são tempos difíceis. E dentro desses tempos difíceis aí a gente vai ter assim, a Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter o ultimato em inglês, né? Que é aquele telegrama que o governo inglês manda para Portugal para que Portugal tirasse as suas tropas que ficavam entre Moçambique e Angola, né? E se Portugal não tirasse, as tropas inglesas iriam invadir, e aí ia virar aquela guerra, aquela coisa toda, né? A gente tem várias revoltas nesse período aí entre o sistema governamental. Então, é um período pesado, não é um período leve. E a gente vai ver que mesmo diante dessa situação, desse período perturbador, digamos assim, a gente vai ver dentro da literatura, nas artes, de uma forma geral, dentro da estética em si, começar a florescer situações estéticas que vão chamar a atenção do povo e vai ficar um tempo bacana, um tempo bonito, um tempo de inovação. Né? A figura máxima lá do modernismo português, nós vamos ter Fernando Pessoa. Né? Depois vocês vão ter a oportunidade de ler um pouco a biografia de Fernando Pessoa. Ele era um cara que morava sozinho, era meio que solitário, né? Então os seus poemas também vão muito falar da sua realidade. Mas nesse período aí, né, falando de Fernando Pessoa, a gente vai saber que vão surgir alguns intelectuais, nesse período vão surgir alguns intelectuais que vão estar trazendo uma nova estética de outros lugares da Europa. Por exemplo, a França era o lugar top, né? A França era o lugar que era como se fosse o berço das novas estéticas, né? Não necessariamente só a França, mas ali ficava muita coisa que influenciava, né? Muita influência em todas as artes de uma forma geral, vai começar ali através da França. E aí, dentro desses três, né, eles vão sair, vão conhecer outros lugares e vão buscar lá na França essa visão dessa nova estética, que é o quê? Que é a visão do modernismo, né? Que a gente já passou pela vanguarda, mas a vanguarda ainda era efervescente, ainda estava ali muito presente. Né? E a partir dessas ideias de vanguarda vão surgindo o que? As ideias modernistas, né? E aí, dentro desses intelectuais, a gente vai ter Fernando Pessoa, nós vamos ter José de Almada Negreiros e vamos ter também Mário de Sá Carneiro. Né? São esses aí que vão estar influenciando fortemente o modernismo em Portugal. Lembrando que também é nesse período que é publicada a revista Orfeu. Essa revista Orfeu foi a primeira revista modernista e ela vai ter 2 exemplares. O interessante é que
Por causa de que a publicação da revista Orfeu, ela vai entrar na questão do modernismo como uma peça fundamental nisso daí. Por quê? Porque era a revista Orfeu que trazia essas apresentações de toda a inovação da estética artística, cultural, que estava acontecendo no mundo afora. E esses três, né, Mário de Sá Carneiro, José de Almada Negreiro e Fernando Pessoa, eles faziam parte dessa publicação dessa revista, né? Então, a gente também tem outras revistas, né? Tem a revista Presença também, que foi publicada nesse período, mas a gente vai ter a revista Orfeu como principal. Então, logo depois disso daí, gente, a gente vai ver lá no Brasil chegando a Semana de Arte Moderna. Ou seja, a gente tem uma literatura enganjada na modernidade, numa visão de futuro, né? Aproveitando os ideais vanguardistas para se produzir, para se ter novas produções, né? E a gente vai ter esses nomes que são muito importantes dentro do modernismo português. E a figura de Fernando Pessoa, ela é a máxima do modernismo português e, assim, é muito interessante que Fernando Pessoa, ele vai ter os seus heterônimos, né? A gente chama de como se fossem uns novos nomes, uns apelidos que Fernando Pessoa dá a ele mesmo, com características específicas para cada heterônimo que ele traz, e fora Fernando Pessoa ele mesmo. Aí eu vou dar só uma lida aqui, eu vou fazer uma foto e mando para vocês também, sobre José de Almada Negreiros. Ele era um artista plástico e escritor. Não era só poeta, não. Era escritor, ele era poeta, escritor, mas também era artista plástico. Ele vai escrever romance, poesia, vai escrever a dramaturgia para teatro, as peças teatrais. E ele era um autor futurista. E suas obras, principalmente nas obras artísticas, a gente vai ver muito isso claramente na obra de José de Almada Negreiros. Mário de Sá Carneiro foi um poeta com a sensibilidade muito forte, né? Até porque a gente viu um trâmite de mudança nisso daí, e isso mexia também com o intelecto, também com o emocional, né? Não era só uma passagem, uma transformação, uma mudança. Apresentava um espírito doentio, né? Também apresenta um descontentamento com a vida e com o mundo. É isso que a gente vai encontrar dentro dos textos de Mário de Sá Carneiro à medida que nós vamos lendo. Nós temos Fernando Pessoa ele mesmo, né? Poeta lírico, nacionalista, saudosista. Por que a gente fala que o saudosismo é uma característica pertinente ao modernismo? Eu acho que eu já falei com vocês na outra aula, ou em outra aula eu já falei com vocês. Portugal teve um rei chamado Dom Sebastião, e esse rei Dom Sebastião, ele vai lutar no continente ali africano. E o que acontece? Ele desaparece no meio ele ganhava muitas guerras, era um rei muito sábio, o povo amava esse rei. Mas numa dessas guerras aí, ele desaparece. E nunca foi achado o corpo, nunca foi achado os ossos, nunca foi achado nada do rei Dom João. Então o povo português ficava naquela esperança de que o rei Dom Sebastião ele voltaria. Né? E foram se passando anos e anos e anos e anos e anos, e esse rei não voltava, né? Porque estava morto, com certeza estava morto, não voltava. E aí o povo português, principalmente os artistas, vão fazer o quê? Vão fazer um retorno ao passado, né? Vão voltar Portugal lá no começo, então volta esse saudosismo. Então uma das características uma das características do modernismo é esse saudosismo, né? A presença da saudade das ideias passadas. Fernando Pessoa ele faz reflexões sobre o eu poético, né? E ele vai criar heterônimos. Quais são esses heterônimos que ele cria? Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Ricardo Reis e Fernando Pessoa ele mesmo. Alberto Caeiro, ele era um homem simples e do campo. Aí você, quando for ler um texto de Alberto Caeiro, você vai ver que a linguagem é muito simples. São textos que ele vai produzir e você vai ler e você não vai ter dificuldade de compreender. Por causa de quê? Por causa da simplicidade da vida simples que esse autor tinha. Álvaro de Campos, ele já era engenheiro, né? Seus textos visavam sempre o quê? A modernidade.
E é fato, gente, quando a gente lê, se a gente conhece a biografia daquele autor, você conhece, você passa a conhecer, né, o autor, a sua escritura, porque você conhece a biografia dele. Ricardo Reis, ele era médico e mais tradicional, era tradicionalista, né? Visava as ideias mais tradicionais. E a gente vai encontrar isso nos seus textos. Fernando Pessoa, ele mesmo, era saudosista e aproxima-se muito mais de contexto histórico, de fatos históricos. Crianças, e agora eu quero que vocês façam as atividades do livro. Quem não fez, coloque essas atividades em dia. Esse material ele foi feito pelo SPE, foi feito com vocês pelo SPE. Não sei se todos fizeram, façam. E façam o caderno de atividades também, que eu já coloquei lá em cima antes da nossa aula. Tá bom? E a gente daqui a pouco entra no Meet. Um beijo. Com Deus.